No mundo inteiro, 1.490.790 casos do coronavírus foram confirmados. Ao todo, até esta quinta-feira, 9 de abril, foram 88.982 óbitos, com taxa de letalidade de 5,6%. O vírus, que apareceu na China, ganhou o mundo inteiro. E desde então, cidades, estados e países têm adotado medidas preventivas e emergenciais no enfrentamento à doença. Em Teófilo Otoni, 2 professores da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri desenvolveram um estudo baseado em projeções sobre o que poderia acontecer na cidade com relação ao contágio da população. Um deles, o professor Fábio Silva, doutor em modelagem computacional e mestre em matemática. Ele conversou com a equipe da Rádio e TV Imigrantes. Lotado no Departamento de Ciências Exatas, Fábio diz o porquê iniciou a pesquisa, que no fim das contas pode ser um alerta à população. Então eu comecei a conversar com alguns professores e aí um deles, o professor Rogério, perguntou: olha, será que você não consegue fazer então uma projeção para o município de Teófilo Otoni? Já que a gente não tem os dados da macro-região, né, do sistema todo, então só para a cidade, só para a gente ter uma ideia. Então, nesse sentido que eu fiz, eu peguei o modelo CIR, que é um modelo que tem sido utilizado pelos pesquisadores ao redor do mundo, que ele é um modelo mais simples no sentido de você não precisa de tanta informação para fazer uma projeção, mas ele já te dá um bom indicativo do quão desastroso as coisas podem se tornar. Professor, pelos seus estudos e os levantamentos que foram feitos, o que poderia ter acontecido em Teófilo Otoni se nenhuma medida preventiva fosse tomada com relação ao enfrentamento à pandemia do coronavírus? Considerando a dinâmica do Brasil, ou seja, como é que está sendo a evolução dos casos no Brasil, se nada fosse feito em Teófilo Otoni e nós tivéssemos um infectado, em 2 meses e meio nós teríamos exatamente 71.932 casos. Essas pessoas estariam infectadas com a doença. Desse total, você teria 13.670 casos que seriam considerados graves, e desses casos graves, 2.734 iriam para a UTI. E aí que eu preciso ressaltar é que todo modelo epidemiológico, ele aponta aqui, se nada for feito, você pode esperar mais a metade da população infectada. O que difere é o tempo que isso acontece. Nós sabemos que temos um decreto em andamento onde foi aí determinado o fechamento de boa parte do comércio, além de outras ações que estão voltadas para a prevenção das pessoas. O senhor acredita que essas ações que foram tomadas nessas quase 3 semanas podem minimizar os danos que seriam causados à nossa população, de acordo com os levantamentos que foram feitos através do seu estudo? Disso eu não tenho dúvida. Disso eu realmente não tenho dúvida. Teófilo Otoni é uma cidade pobre. Então, o grande problema, apesar de não haver casos confirmados, passa a falsa sensação de que, nossa, está tudo tranquilo. Não, não está, porque você tem que proteger Teófilo Otoni pensando não somente em Teófilo Otoni, mas em toda a região que vem para cá. Porque Teófilo Otoni já não tem estrutura para abarcar uma epidemia, segundo a própria nota do Santa Rosália, que eles soltaram ontem. Se você considera que isso abarca cerca de 1 milhão de pessoas que passam por aqui e que usufruem desse sistema, se nada fosse feito, esses 70 mil casos seria nada, perto do estrago que a gente poderia ter. No Brasil, 16.275 casos foram confirmados até essa quinta-feira, 9 de abril. Segundo informações do Ministério da Saúde, foram 826 óbitos em virtude do Covid-19. Dentro das projeções feitas pela equipe de pesquisadores da UFVJM, o que aconteceria em Teófilo Otoni com relação às mortes, se as medidas não tivessem sido tomadas? Aí eu considerei 2 cenários. O primeiro é do que se chama de isolamento vertical, que é isola o grupo de risco e deixa as pessoas que não fazem parte desse grupo trabalhando, enfim, tocando a vida, e do isolamento horizontal. No caso do isolamento vertical, a proporção mundial mostra que a quantidade de óbitos reduz em 48%. Então, pensando só em Teófilo Otoni, isso cairia para 1.312. No caso do isolamento horizontal, que é aquele que você tenta forçar as pessoas a ficarem em casa,
Esses 2.734 casos, que seriam possíveis casos fatais, eles caem para 109. E aí, apesar de já ver que com 109 teríamos problema, nós teríamos o problema um pouco mais alongado, então demoraria mais para chegar nesse ponto, e aí o sistema de saúde então poderia se precaver de maneira melhor. Para o professor Fábio, traçar um perfil de pessoas propícias a contrair o vírus é um mito, pois dados apontam que pessoas, principalmente no Brasil, têm contraído o Covid-19 sem se enquadrar no grupo de risco. E há um mito que anda sendo propagado e esse precisa ser desfeito. Na realidade, a quantidade de casos, ou pensando no Rio de Janeiro, que está enfrentando a epidemia agora, a quantidade de casos lá, a grande maioria se alocou entre 30 e 39 anos. Então a gente já tem casos de gente com 26 anos que era saudável, maratonista e morreu da Covid. Tem casos de bebê no Ceará que morreu da Covid. Uma maternidade de São Paulo ontem divulgou que 2 bebês estão contaminados pela Covid. Então essa história de dizer, isso é uma doença só de idoso, como se já não fosse preocupante falar que é só de idoso, mas isso é uma falácia. O que a gente tem observado é que uma grande maioria não é idoso. Professor Fábio, pela sua projeção, quanto que tudo isso acabaria? Bom, pela minha projeção, considerando o que eu estou vendo no país, o pico do país, segundo o próprio Ministério da Saúde, está entre final de abril e começo de maio. Quando a gente passa pelo pico nacional, tende a diminuir os picos regionais, né? Em geral, os picos regionais, se forem acontecer, costumam acontecer antes. Então, eu estaria estimando para Teófilo Otoni também esse período, caso houvesse um caso confirmado, ou, pensando em medidas de precaução para que não tenham casos confirmados, eu estimaria esse período também, final de abril, começo de maio. Neste caso, pode acontecer a alteração no quadro de projeções do término de toda essa pandemia, caso aparecer uma pessoa contaminada, por exemplo, no início do mês de maio? Aí eu volto a dizer, se aparecer um primeiro contaminado em maio e nada for feito, em 2 meses e meio, metade da população está infectada. Professor, economicamente falando, o senhor como mestre em matemática, qual que é a sua visão sobre o enfrentamento à pandemia e a possibilidade de reabertura do comércio? Pelo meu estudo, pelo meu conhecimento a respeito de pandemias, porque essa não é a primeira, né? Já teve outros surtos, a recessão econômica, ela virá. Isso é inevitável. Mesmo que nós todos estivéssemos trabalhando na normalidade, porque o planeta parou. Então a recessão vai vir. Nós temos 2 caminhos. Podemos arriscar e fazer como a Itália, abre, né? Já tendo problemas com aglomeração nas ruas, como nós temos visto, com tudo fechado, e aí tende essas aglomerações a aumentarem, mas aí você abre. O primeiro se infecta, a população se assusta, a pandemia começa a seguir de maneira descontrolada, e aí o comerciante vai ser obrigado a fechar na marra. Um segundo caminho nós nos preocupamos nesse primeiro momento, que é mais delicado, e tentamos achar alguma alternativa para esse primeiro momento, até pelo menos chegar no pico no país. E aí, a partir dali, aí sim, estuda-se a reabertura gradual, até para dar mais tempo para o sistema de saúde se preparar. É importante dizer que o receio de quem estuda esse tipo de propagação não é no fato da pessoa se contagiar, mas é porque nós não queremos que aconteça na Europa, em que as pessoas chegavam e elas podiam ter todo o dinheiro do mundo, plano de saúde, decisão judicial, não tinha leito. Elas vinham para casa e morriam. É colapso. A gente quer evitar isso a todo custo. Outra questão que tem sido bastante discutida e ainda traz muitas dúvidas para as pessoas é com relação ao clima. Muitos dizem que temperaturas mais baixas favorecem a disseminação do vírus. Qual que é o levantamento feito nesse sentido? O clima mais quente da nossa região, ele de certa forma favorece a nossa população na prevenção à pandemia do coronavírus? Há algumas pesquisas, ainda não dá para falar isso, que de fato dizem que em climas quentes o vírus tende a circular menos. Mas aí não dá para falar isso porque nós temos o Equador aqui do lado que está vivendo aquela calamidade pública que eles não têm como enterrar os mortos, que eles estão jogando nas ruas, né? Então não dá para falar ainda o clima impede. O que dá para falar é que agora nós vamos entrar num período mais complicado ainda, porque agora, como vai esfriar, a tendência das pessoas a adquirirem gripe é maior. Então aí vai ter muito caso de síndrome gripal,
que vai ser pensado no primeiro momento, nossa, é coronavírus. Mas também o contrário pode acontecer. Muita gente é assintomática, então acha que está com uma síndrome gripal, pensa, não vou nem procurar o serviço de saúde porque é só gripe mesmo. O senhor acredita que nós possamos sobressair as demais cidades polo e eventualmente não ter nenhum caso de coronavírus confirmado aqui em Teófilo Otoni? Eu acho muito pouco provável que não tenha caso confirmado. Eu realmente acho muito pouco provável, até porque não estão sendo feitos testes em larga escala, que é isso que ajuda a detectar, por exemplo, a quantidade de assintomáticos. Estão testando apenas os casos graves. Então eu acho muito pouco provável que já não tenha alguém infectado. Mas eu não posso afirmar com certeza porque eu precisaria de um teste para isso. Eu colocaria que para a gente ter sossego, nós precisaríamos passar por esse período do pico nacional, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde. Eu preciso destacar que eles estão fazendo um trabalho excelente nesse sentido. Então, a gente deveria passar por esse pico, e aí após esse pico, aí nós poderíamos tentar retomar dentro da uma mínima normalidade. Eu entendo perfeitamente a preocupação dos comerciantes, dos trabalhadores, eu entendo isso perfeitamente, e sei que não é agradável falar fique de quarentena, mas é preferível passar por esse momento turbulento, por mais um mês que seja, e ter a garantia de poder voltar a abrir as portas sem o receio de fechar, do que, eventualmente, abrir as portas com tudo e dali a 2, 3 semanas está tudo fechado por tempo indeterminado. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, Teófilo Otoni segue sem casos confirmados. Existem alguns suspeitos aguardando o resultado. Parte do comércio está fechado. Neste momento de crise, é preciso sabedoria, fé e coragem para não baixar a guarda. Precisamos todos adotar as medidas preventivas. A expectativa é que possamos sobreviver a mais esse desafio que afeta toda a humanidade. E lembrar que, apesar de tantos mortos pelo mundo afora, tivemos quase 350 mil pessoas curadas no planeta inteiro.